Olá, tudo bom? Bem-vindo aí ao nosso curso de conversão eletromecânica de energia, essa primeira aula, essa aula introdutória. Então a gente vai começar a ver agora um pouquinho de o que é conversão eletromecânica de energia. Vamos lá nessa breve introdução. Então, sempre é bom começar com uma definição, né? Então a conversão eletromecânica de energia, essa definição que eu gosto muito aí, que está nesse slide, é que ela corresponde a processos os quais transformam energia elétrica em mecânica e vice-versa. Então, o que quer dizer isso? A conversão eletromecânica de energia, como o próprio nome diz, né, eletromecânica, elétrica em mecânica ou mecânica em elétrica. Ela visa estudar como se processa essa transformação, essa conversão de energia no formato elétrico para o formato mecânico. É claro que a gente vai ver ao longo do curso que de uma forma intermediária acontecem outras formas de energia, em outros formatos, por exemplo, energia magnética. Isso está presente em todas as máquinas elétricas, todos os conversores eletromecânicos de energia. Então, você pode ver aí nessas duas figuras que eu coloquei no slide, que são de máquinas, né? Essa figura colorida aí é um motor de um porte médio, né? Não é tão grande, quanto a outra figura preto e branco, que é de essa peça aqui, né? Essa peça é o rotor de um gerador, de uma turbina, de um gerador hidrelétrico, de uma turbina hidrelétrica, e você pode ver que é bem grande, né? A notar aqui pelas pessoas que aparecem na foto, esses capacetes brancos aqui são pessoas, então dá para ter uma ideia da ordem de grandeza dos tamanhos envolvidos em máquinas desse porte. Então elas realmente podem ser de tamanhos bem grandes. Continuando aí, é importante a gente, né, ir começando a se acostumar com certa nomenclatura comum na literatura de conversão, e uma delas é de que se utiliza a palavra transdutor para quando se quer tratar de um equipamento responsável por converter uma forma de energia em outra. Então, transdutor é uma palavra comum que a gente deve usar bastante aí e que representa o equipamento que faz essa conversão. E as máquinas elétricas nada mais são do que transdutores. As máquinas elétricas são transdutores. E dependendo do fluxo de potência, do sentido que essa conversão se processa, as máquinas elétricas podem ser chamadas de motores, né? Então temos aqui, motores elétricos, transformam energia elétrica em mecânica. Ou podem ser chamados de geradores, onde nós temos aqui os geradores elétricos que transformam energia mecânica em elétrica. Ainda dentro das máquinas elétricas, um dispositivo importantíssimo que não pode ficar de fora são os transformadores. Eles não são dispositivos conversores eletromecânicos, né? Porque eles não têm movimento, então não tem a parte de energia mecânica envolvida. Porém, eles exercem um papel fundamental no funcionamento das máquinas elétricas, e seu estudo será bastante abordado aqui por formar a base de compreensão para máquinas rotativas e máquinas que envolvam processamento de energia mecânica. E aí duas fotos aí também de transformadores de grande porte. São transformadores que ficam em instalações abertas, né, em subestações. E esses transformadores aí são bem grandes realmente. Bom, então vamos começar a ideia de conversão eletromecânica de energia a partir de um sistema de conversão genérico, né? Um diagrama onde eu representei aí alguns blocos, e o primeiro aqui da esquerda seria um sistema elétrico
onde as variáveis, as grandezas envolvidas são tensão e corrente, e o fluxo de energia elétrica através de um transdutor, né, de uma máquina elétrica, esse fluxo de energia elétrica continua e se transforma em energia mecânica e chega até um sistema mecânico, onde as principais grandezas, as principais variáveis envolvidas aí são o torque e a velocidade angular, máquinas rotativas, né, que formam os principais elementos aí de conversão eletromecânica. E agora no sentido contrário, então voltando aqui, a partir de um sistema mecânico, eu passando por um transdutor, uma máquina elétrica, eu obtenho um fluxo de energia elétrica, agora no sentido contrário, chegando até um sistema elétrico com tensão e corrente. Então, nesse transdutor aqui, nós temos acúmulo de energia em campos magnéticos e campos elétricos. Então, a interação entre o campo magnético e elétrico, né, através de leis do eletromagnetismo, que estão descritas aqui embaixo, a gente tem, ora, uma ação motora, ora, uma ação geradora. Então, uma ação motora, onde é obtida uma força resultante através do produto vetorial entre a densidade de campo elétrico e a corrente ao longo de um comprimento de um condutor, ou uma ação geradora, onde é obtida uma tensão a partir do produto vetorial entre a densidade de campo magnético com a velocidade, isso tudo escalar com um determinado comprimento de condutor. Então, uma lei que define uma ação motora, outra que define uma ação geradora. Motora, através da produção de uma força, geradora, através da obtenção de uma tensão elétrica. O estudo de sistemas de conversão eletromecânica de energia, o objetivo, né, ele visa desenvolver modelos matemáticos para os sistemas, ele visa analisar as características dos sistemas e visa descrever os comportamentos dos sistemas ao se conectarem aos sistemas elétricos. Então, a obtenção de um modelo matemático é para que se possa lidar de forma e analisar de forma mais simplificada um sistema físico. Então, o objetivo de se modelar um sistema físico é você chegar num equacionamento matemático que te dê ferramentas mais simples de análise e de cálculo e de especificação e de simulação de um sistema físico real. Então, o objetivo seria analisar e descrever os comportamentos dos sistemas ao se conectarem aos sistemas elétricos. Ou seja, você descrever um comportamento nada mais é do que evoluindo isso para uma plataforma computacional, você obter simulação e realmente ter toda uma ideia, fazer toda uma ideia de o que irá acontecer em diversas situações. Quais são as vantagens no uso do sistema de conversão eletromecânico de energia? Então, o objetivo final é obter uma alta eficiência na geração, é obter uma facilidade de transmissão e obter uma facilidade de processamento. Alta eficiência na geração. A ideia é que se obtenha o maior rendimento, eficiência, né, a palavra que está ligada a rendimento, e a ideia é que se obtenha o maior rendimento, ou seja, um melhor aproveitamento do recurso energético, que é a nossa fonte, e transformação de todo esse recurso na forma de energia final desejada. Facilidade de transmissão. Energia no formato elétrico, na forma elétrica, é a mais fácil de se transmitir, certo? Então, muitas vezes
a nossa necessidade de energia é uma necessidade de uma energia mecânica. E muitas vezes também o nosso recurso inicial de energia, nosso potencial de energia é energia mecânica também. Então você tem numa ponta a energia mecânica e na outra ponta a necessidade de utilização de energia mecânica. Como conectar essas duas pontas, esses dois lados, que muitas vezes estão separados por milhares de quilômetros de distância, como conectá-los e fazer a transmissão dessa energia mecânica de um lado para o outro? Ora, o que se usa na prática é pegar essa energia mecânica, convertê-la em elétrica, transmiti-la na forma elétrica, na outra ponta transformá-la de elétrica para mecânica novamente e utilizá-la na forma mecânica. Então, esse é a ideia de se converter energia, é para que você possa utilizar uma transmissão mais eficiente. Vamos colocar um exemplo aqui, para isso talvez ficar mais claro para você? Vamos lá? Então, imagine o seguinte cenário. Você tem a usina de Itaipu. E o que a usina de Itaipu tem? Ela tem um enorme potencial de energia mecânica. Energia mecânica. Apesar da gente, né, na hora que pensa em Itaipu, pensa em energia elétrica, o que ela tem como fonte primária é um potencial enorme de energia mecânica na forma de energia potencial hidráulica, energia armazenada no reservatório, no lago de Itaipu. Então você tem uma quantidade enorme de água armazenada e um desnível, né, uma coluna d'água, e essa água então toda tem um potencial de energia mecânica enorme. Então você tem lá uma fonte de energia mecânica. Bom, aqui, vamos imaginar agora um cenário aqui em Vitória. Eu tenho a área industrial, por exemplo, da Vale, e existe uma necessidade de movimentar um motor lá. Esse motor ele precisa produzir trabalho na forma de energia mecânica, né, com torque e velocidade. Então, olha a situação, eu preciso de energia mecânica e eu tenho energia mecânica lá em Itaipu. A questão é como conectar essas duas pontas, sendo que nós estamos a milhares de quilômetros de distância. Você pode pensar, bom, uma ideia inicial, bem absurda, seria utilizar uma transmissão mecânica. Pegar um eixo, cardan, lá de Itaipu até aqui. Bom, completamente inviável. Uma transmissão por corrente, nem pensar. Ou seja, as formas de transmissão de energia diretamente mecânica, elas são impensáveis a longa distância. Então, o que se faz é converter a energia mecânica que tem lá em Foz do Iguaçu para energia elétrica, aí sim transmitir essa energia elétrica por meio das linhas de transmissão, de tal forma que ela chegue aqui no Espírito Santo e num outro conversor, que é o motor, ela se converta novamente de energia elétrica para mecânica e aí sim seja utilizado. Então eu tive que utilizar de uma forma bem simplória, né, dois conversores aí, eletromecânicos. Um lá em Itaipu, que era um conversor de energia mecânica para elétrica, chamado de gerador. O gerador na hidrelétrica transformou em elétrica. No meio do caminho aí eu tenho processamento, tenho transformadores, elevadores, mas vamos simplificar. Então, saída do gerador elétrico, chega no motor aqui, que é o outro segundo elemento de conversão eletromecânica. Chega no motor, elétrica, e ele converte em mecânica e eu utilizo. Então, a vantagem toda aí foi a utilização dessa conversão para facilitar o processo de transmissão. Ok? Entendido? E como uma outra vantagem aqui, a gente destaca também a facilidade de processamento. O que é isso aí? Facilidade de processamento. Bom, eu tenho energias em diversos formatos e quero processar essa energia, utilizar uma parte menor, uma parte maior, modificar as variáveis envolvidas, elétricas, tensão e corrente, e aí eu uso um transformador
para processar. Eu quero modificar as variáveis envolvidas em torque e velocidade, então eu uso conversores que me produzem uma velocidade maior, um torque menor ou vice-versa. E tudo isso com uma grande eficiência, com poucas perdas. A gente vai ver sobre perdas mais à frente em detalhes, mas já é bom você se acostumar com a ideia, e eu já vou te adiantando que os dispositivos de conversão eletromecânica de energia são dispositivos com eficiência, com rendimento bem elevado, quando comparado a outras máquinas existentes aí para processar outros tipos de energia.